Bom, o computador é uma máquina que vai basicamente automatizar algum processo, que vai te ajudar em algum fim. O computador hoje em dia é utilizado para praticamente tudo. Você pode acessar a internet, pode baixar músicas, ver vídeos. Basicamente, temos dois tipos de computadores mais conhecidos. Temos os desktops, que é formado por monitor, CPU, o gabinete, teclado e mouse. Agora temos o notebook, que é formado por todos esses componentes em uma peça só. Basicamente, o computador trabalha com um código. Esse código chama código binário. O computador é formado por um conjunto de peças que vai interpretar a energia elétrica e transformar a energia elétrica nesse código binário. Como é que ele transforma? Como é que ele entende o que significa esse código? Basicamente, o código é composto por 0 e 1. O 0 significa desligado, o 1 significa uma porta aberta ou energia ligada. Se a gente for alinhando respectivamente 0 e 1, a gente tem um código binário. Aqui temos um código binário, no qual este código, o computador entende ele apenas como fileiras de 0 e 1. Mas para a gente pode ser transformado em uma imagem. Basicamente, o computador é formado por duas partes, software e hardware. Vamos falar um pouco sobre hardware agora. Hardware. O que seria um hardware? Basicamente, um hardware é todos os componentes físicos de um computador. Dentre eles, placa-mãe, gabinete, CPU, caixa de som, teclado, mouse. A entrada, como eu falei, pode ser feita pelo teclado e mouse. O processamento é feito pelo processador do computador. Com certeza você já deve ter ouvido que o processador é o cérebro do computador. Monitor, caixa de som, existem vários dispositivos de entrada e de saída. Tá? O software, ele é um programa. Ele é alguma coisa que seja programada dentro do computador. Podemos dizer que o software é toda a parte lógica do computador. É tudo aquilo que a gente não pode tocar fisicamente. Um software pode ser desde uma calculadora básica no computador até um sistema operacional que vai permitir com que você acesse seus arquivos, leia, faça diversas coisas, navegue pela internet, etc. e tal. Então, o software é a parte lógica do computador. Exemplos de softwares. Temos softwares que são denominados sistemas operacionais. Exemplos, temos o Mac OS X, e temos o Windows 7. A gente utiliza para poder interpretar o que o usuário está querendo fazer e o que o computador tem que fazer por trás, através do processador, através do HD. E temos também softwares que são tipos aplicativos. Temos aqui algumas imagens de alguns softwares. O Excel, o Nero, o MSN, existem milhares de softwares para todos os fins que você imaginar. Sistemas operacionais. Darei introdução sobre 3 assuntos: memória, processadores e sistemas operacionais. Memória. Quando falamos de memória, estamos acostumados a falar de lembranças, fatos ou acontecimentos marcantes em nossas vidas. Mas temos 2 tipos de memória. A memória recente, que são os fatos que acontecem durante o nosso dia a dia, coisas poucas, como anotar um recado, chegar à noite e saber o que você comeu no café da manhã. E a memória permanente, que são fatos mais importantes. Às vezes, o aniversário de algum ente querido, ou então o número de telefone de alguém que você precisa utilizar sempre. No computador, ele também tem essas memórias, a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM depende muito de energia, por isso ela se torna uma memória volátil. Já a memória ROM é a memória principal do computador. É onde estão guardados arquivos, programas, fotos, documentos, seus vídeos, é onde tudo está guardado. O processador, ele é a parte mais importante que se tem no computador, pois ele praticamente é o cérebro do computador. Ele sempre busca as instruções na memória, ele decodifica isso que está sendo passado e é executado. E isso acontece o tempo todo que o seu computador está ligado. Um processador é formado por 3 componentes: a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle e os registradores.
A unidade lógica é a parte de comparações. A parte aritmética é a parte de contas, então de cálculo no processador. A unidade de controle é aquela que gerencia as atividades do computador. Os registradores são pequenas memórias que armazenam dados temporariamente no processador. O ponto fraco da CPU é que ela só consegue trabalhar com as informações da memória principal, ou seja, as informações da memória RAM. Ela não busca dados na memória ROM. Sistema operacional. Você com certeza já ouviu falar em sistema operacional. Bom, ele funciona como a interface entre você e o seu computador, você usuário. Essa interface seria mais ou menos assim. O seu computador só sabe ler linguagem binária, ou seja, zeros e uns. E para que o computador entenda que um dispositivo de entrada está mandando algum tipo de comando, ele deve ter um sistema operacional para que ele possa converter esses binários, esses números binários, em algum comando para que seja passado para você. Se você digita uma letra, são mandados pulsos elétricos, na verdade, para dentro do seu computador, onde só depois de alguns processos é mostrado na tela o que significa aquela letra. Temos os mais conhecidos, que são o Linux, o Windows e o Macintosh da Apple. Antes de mais nada, vamos falar do processador. É que ele executa apenas uma instrução por vez. A instrução chega, é processada e você tem um resultado. Agora, processos, eles demoram tempos diferentes para serem executados. Você pode ter um processo que demanda muito mais tempo do processador e um processo que é rápido. Por exemplo, enviar uma mensagem no MSN é um processo que é rápido. Uma atualização no banco de dados é um processo que demanda muito mais processamento. Agora, no sistema operacional, nós não trabalhamos só com um processo por vez. Muitas vezes nós trabalhamos com diversos programas abertos ao mesmo tempo e cada programa está executando milhares de processos ao mesmo tempo. Então, como que o sistema operacional consegue trabalhar com vários processos? Esse termo multiprogramação é a solução para esse problema. Essa rápida alternação entre processos. O seu sistema operacional ele gerencia essa gama de processos que precisam ser executados de uma forma em que você nem percebe que você está processando um ou outro. Ele alterna rapidamente entre processos. Agora, vamos falar um pouco sobre os estados de um processo. O processo está no seu estado bloqueado quando ele está na memória e ele está esperando. Ele fez uma interação com o dispositivo externo que demora um certo tempo para responder. Então ele fica na memória bloqueado esperando que esse dispositivo externo responda, como por exemplo ler um CD-ROM, ler um HD, gravar um CD. Fica no estado bloqueado na memória esperando esse dispositivo terminar a requisição e retornar os dados para ele. O processo também está na memória no estado de pronto, quando ele está esperando para ser executado. Ele está pronto, ele só está esperando o processador liberado para ele, para poder começar a fazer o processamento dele. E ele está no estado rodando, quando ele está no processador sendo processado. Vamos falar um pouco das transições. Quando um processo está no estado rodando e vai para o estado de pronto, é provavelmente que acabou o tempo dele no processador. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre time sharing, que é exatamente como que o processador gerencia esses vários processos executando ao mesmo tempo. Então o processo ele sai do processador e vai para a memória quando ele está rodando pronto, provavelmente quando acaba a faixa de tempo dele. Um processo pode sair também de rodando para bloqueado quando ele faz uma requisição de entrada e saída, como eu já falei. E ele passa de bloqueado para pronto, essa atividade de entrada e saída que ele requisitou é terminada.
Então ele recebeu os dados vão para a memória, então já estão prontos para ele, ele sai do estado de bloqueado e volta para o estado de pronto para ser processado novamente. E ele sai do estado de pronto e vai para o processador rodar quando o processador ou o gerenciador de processos libera o processador para ele poder executar o que ele precisa executar. Então, falando um pouco de como funciona essa questão do tempo compartilhado de processos no processador. Então, aqui nesse caso, eu tenho a instrução 1, ela chegou no processador, foi processada. Depois que ela é processada, quando acaba o tempo dela, que é um ciclo, ela não precisa necessariamente ter terminado o seu processamento, mas quando acaba o ciclo dela, ela volta para a memória e fica lá esperando para ser processada novamente. Aí entra um novo processo, ele é processado por um certo tempo, que é o tempo do processador. Se ele não tiver terminado o seu processamento, ele vai para a memória e fica esperando para ser processado novamente. Então, aquele processo que já teve um ciclo de processamento, ele volta para o processador para terminar o que ele estava fazendo. Ou até acabar o tempo, se ele precisar voltar de novo. Ele volta de novo para a fila e volta para o processador nesse ciclo. Mas aí o gerenciador de processos fica alternando entre esses processos até cada um terminar o que foi pedido. Então, como é que o sistema operacional ele decide qual processo rodar primeiro? Esse escalonamento por prioridade, o sistema operacional define para cada processo uma prioridade. Então aqui eu representei em vermelho um processo de alta prioridade, em amarelo um processo de média prioridade e em verde um processo de baixa prioridade. Então essa é a fila de processos que são mandados para o processador nessa ordem. Então o que tem mais prioridade vai primeiro. Então a instrução 1 vai para o processamento. Caso não tenha terminado tudo, ele pode voltar para a fila novamente para ser processado novamente até que ele termine. Só que como ele é um processo de alta prioridade, ele volta em primeiro lugar, na frente dos outros processos que estão esperando, porque ele tem alta prioridade. Então o gerenciador de processo, ele executa tudo que é de maior prioridade primeiro, antes de executar o resto. Então, de novo, a instrução 1 vai para processamento, nesse caso ela é finalizada, então a instrução 3 pode ir para processamento. E assim consecutivamente.